Em 31 de outubro de 2008, uma adolescente de 16 anos desapareceu. Annie McCann não foi à escola nesse dia, não entrou em contato com ninguém e deixou um bilhete pedindo que não a procurassem. Até hoje, os pais da Annie procuram explicações sobre o que aconteceu com ela. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso de hoje aconteceu há exatamente 16 anos atrás. Foi em 31 de outubro de 2008, Alexandre. Halloween! E hoje, a data que esse episódio está sendo publicado é 31 de outubro de 2024. Olha aí. Foi por isso que eu escolhi o caso da Annie McCann para ser o nosso episódio 202, porque ia cair exatamente no mesmo dia. Eu já adianto que ele não tem, nada a ver com Halloween, com bruxaria, nem nada. Eu só achei interessante que aconteceu, no dia 31 de outubro. E eu vi que o assunto do nosso episódio se chama Annie McCann. Eu queria te perguntar se você, já que a gente fez vários episódios sobre a Madeleine McCann, e foram episódios que fizeram bastante sucesso, se foi por isso que você resolveu fazer outro episódio sobre alguém da família? Olha, se alguém daquela família tivesse sumido, eu faria um episódio de novo, sim, porque você tem razão, os episódios da Madeleine são um sucesso. Mas a Annie não era parente daquela família McCann. Ela é de outra família McCann dos Estados Unidos. Aqueles lá são britânicos. Entendi. Mas antes da gente entrar no caso da Annie McCann, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com o apoio dos nossos queridíssimos, apoiadores. E eu quero dizer que a natureza está se curando, os apoios estão normalizando. Então, se você quiser apoiar o Detetive do Sofá, essa é a hora. Inclusive porque a gente está no início do mês. Final do mês, dia 31? Amanhã já é novembro. Amanhã já é novembro? O melhor mês do ano, por sinal. Então, você pode se tornar um apoiador do Detetive do Sofá e ajudar esse podcast a continuar por aqui, certo? Certíssimo. E o aviso rápido também, quem ainda não deu uma olhada, confere lá a nossa lojinha, detetivedosofá.com/loja, tem canecas e camisetas bem legais, certo? E eu acho que agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu com a Annie McCann. Annie McCann era uma estudante de 16 anos do ensino médio que vivia com o seu pai, Dan, e sua mãe, Mary Jane, na cidade de Alexandria, na Virgínia. Ela tinha um irmão mais velho, chamado Sam, que já não morava mais com a família. Ele estava em Nova York, na faculdade. A Annie adorava desenhar e ela fazia isso muito bem. Ela gostava principalmente de fazer desenhos religiosos, tipo crucifixos e tal, e também de fazer desenhos do cachorro da família, o Breezy Max, que ela amava demais. A família McCann era muito católica e a Annie ia na missa todos os dias antes de ir para a escola. A Annie também era uma ótima aluna na escola. Ela jogava basquete no time da escola e os seus pais a descrevem como uma menina engraçada, peculiar e espirituosa. A Annie era bastante super protegida pelos pais, que a monitoravam rigorosamente. Eles tinham permitido há pouco tempo que ela criasse uma conta no Facebook, com a condição de que eles tivessem a senha e pudessem acessar o perfil dela quando desejasse. Lembrando, que isso tudo aconteceu em 2008 e o Facebook tinha sido criado há 4 anos e ele estava, no auge. Ele tinha acabado de se tornar a maior rede social do planeta. Então, nessa época, todo mundo estava no Facebook.
A Annie era uma menina muito introvertida e solitária. Um garoto da escola dela disse que a Annie sempre tinha um sorriso fofo no rosto. Então ela não era, uma pessoa que, evitava todo mundo ou antipática, nem nada assim. Eu acho que ela era só muito tímida. A Annie era muito caseira. Ela tinha pouquíssimos amigos e eu, inclusive, não encontrei nenhum amigo dela para conversar. E ela também não parecia saber muita coisa sobre o mundo, sabe? Talvez por causa da forma como ela era controlada pelos pais. Ela tinha acabado de tirar a carteira de motorista e os pais dela permitiram que ela usasse o Volvo branco da família para ir e voltar da escola. Os pais também afirmam que a Annie mal conseguia usar um telefone flip, aqueles telefones celulares de antigamente, que nem fazia nada, não tinha internet nem nada. E que a Annie sempre se perdia quando ela estava dirigindo. Ela não conseguia nem ir e voltar da escola sem se perder, segundo os pais dela. E ela tinha também furado as orelhas recentemente para usar brincos, e ela estava tratando esses furinhos da orelha com um spray anestésico da marca Bactine. Em 31 de outubro de 2008, o pai da Annie, o Dan McCann, saiu para trabalhar. Ele era gerente na TSA em Washington. Antes de sair de casa, o Dan espiou o quarto da Annie e viu o formato do corpo dela embaixo das cobertas, Ele teve certeza que ela ainda estava lá dormindo. E isso foi pouco antes das 6 da manhã. A mãe da Annie, a Mary Jane, que era ex-funcionária de TI da Casa Branca e tinha largado a carreira para ser dona de casa, estava a caminho do norte do estado de Nova York para visitar o filho mais velho do casal, o Sam, na faculdade. A Annie sempre ligava para os pais quando chegava da escola para avisar que ela estava de volta. Mas nesse dia ela não ligou. A mãe dela, a Mary Jane, achou meio estranho que a Annie não tivesse entrado em contato. Então ela ligou para o celular da filha e para o telefone fixo de casa várias vezes, mas a Annie não atendeu. Então a Mary Jane ligou para o vizinho da família e perguntou se ele tinha visto a Annie e se o carro branco estava na garagem. Mas o vizinho disse que não tinha nem sinal da menina ou do carro. A Mary Jane, então, ligou imediatamente para o marido, o Dan. Ele correu para casa e assim que entrou no local, o telefone fixo estava tocando. O Dan atendeu e a ligação era da escola da Annie, avisando que ela não tinha aparecido nas aulas naquele dia. O Dan, então, chamou a polícia e a Mary Jane, que tinha acabado de chegar em Nova York, pegou o filho Sam e dirigiu 6 horas de volta para Virgínia. O policial, que chegou na casa da família McCann, não estava lá muito preocupado, afinal, a Annie era uma adolescente que até aquele momento só tinha matado aula naquele dia. Não tinha nenhuma evidência que outra coisa tivesse acontecido. Mas os pais dela já estavam em pânico. Olá, aqui é o Alexandre do Futuro, que está editando isso aqui, para avisar rapidinho que esse episódio fala sobre suicídio e distúrbios alimentares. A gente esqueceu de avisar lá no início, então se você for sensível a esses temas, fica aí o aviso. Um bilhete foi encontrado na cama da Annie, que dizia o seguinte: "Essa manhã eu ia me matar, mas percebi que posso recomeçar. Não quero ajuda e não estou mais com medo. Se vocês realmente me amam, vão me deixar ir. Estou comprando uma passagem de avião para bem longe daqui e imploro, por favor, não me procurem. Vocês vão pensar que estou em apuros e seus instintos podem entrar em ação. Mas, por favor, não façam isso. Por favor, deixem-me viver minha vida em paz, em liberdade. Sei que sou muito jovem, mas preciso disso. Eu amo muito vocês e espero que vocês me amem e me conheçam bem o suficiente para me deixar ir. Só saibam que pela primeira vez na minha vida serei feliz. Amo a vida e estou pronta para viver. Espero que isso seja um adeus por enquanto. Por favor, me deixem ser livre. Eu terei cuidado."
Além desse bilhete deixado em seu quarto, os McCann descobriram que a Anne tinha levado com ela $1.000 em dinheiro, todas as roupas favoritas dela, algumas joias da Anne, e da família, que ela gostava muito, e uma caixa de Cheerios, um cereal bem famoso lá nos Estados Unidos, que era o cereal preferido da Anne. E nada no bilhete indicava para onde a Anne tinha ido. Ela provavelmente se arrumou depois que os pais saíram de casa, arrumou as coisas dela, escreveu o bilhete e foi embora em seu Volvo branco. No dia seguinte, o paradeiro da Anne continuou um mistério completo. Então, em 2 de novembro de 2008, menos de 48 horas depois da Anne ser dada como desaparecida, o detetive de homicídios Sean Jones, do Departamento de Polícia de Baltimore, respondeu a uma chamada no projeto habitacional Perkins Homes. Esse local ficava a mais de 80 quilômetros da casa da família McCann. Um homem que estava tirando o lixo encontrou o corpo de uma adolescente branca atrás de uma das caçambas do local. O Sean Jones, um policial veterano que já trabalhava há 25 anos na polícia de Baltimore, se deparou com a cena e logo de cara ele pensou que aquele era um caso de homicídio e começou a investigá-lo como tal. Não havia causa aparente de morte e nenhum sinal aparente de trauma no corpo da adolescente. Enquanto vasculhava a área, o Sean Jones logo encontrou uma mochila preta próxima ao corpo. Ele abriu a mochila e encontrou um passe de corredor da escola do condado de Fairfax e a carteira de motorista da menina, chamada Annie McCann. O detetive Sean Jones dirigiu pessoalmente até Alexandria, na Virgínia, para dar a notícia para os pais da Annie pessoalmente. E é claro que eles ficaram completamente chocados e desolados. Naquele ponto, a investigação do caso da Annie McCann se tornou responsabilidade do Departamento de Polícia de Baltimore, no estado de Maryland, já que o corpo foi encontrado lá. A Annie não conhecia ninguém em Baltimore e, segundo seus pais, ela mal conseguia ir de casa para a escola e voltar sem se perder. Então, o que a Annie estava fazendo lá? Na caçamba de lixo, junto ao corpo da Annie, foi encontrado um frasco de Bactine vazio. A Annie estava usando Bactine em spray diariamente na orelha dela, que, como vocês sabem, ela tinha furado recentemente. A polícia examinou cuidadosamente o frasco de Bactine e notou algo estranho. A tampa, que não era uma tampa de rosca, era uma tampa de pressão, ela tinha sido arrancada com um esforço considerável. E ainda mais significativo, o DNA da Annie foi encontrado na borda aberta. E esse DNA provinha de células epiteliais de contato oral. Mas as impressões digitais da menina não foram encontradas em nenhum lugar do frasco. Então, eles tinham certeza que ela botou a boca naquele frasco, mas não tinha nenhuma digital dela no frasco. Alguns dias depois, outra evidência foi encontrada. O Volvo branco da Annie foi localizado pela polícia, abandonado num posto de gasolina de Baltimore. A polícia conseguiu uma pequena pista, uma impressão digital que correspondia a um jovem que já estava no banco de dados da polícia. O nome dele era Darnell Kinlaw. O Darnell foi interrogado e afirmou que ele e os amigos tinham encontrado o carro no projeto habitacional Perkins Homes com o corpo da Annie lá dentro, de bruços no banco de trás. O Darnell também afirmou que a menina já estava morta e que ele e os amigos queriam passear naquele Volvo. Então, eles jogaram o corpo da Annie atrás da caçamba de lixo onde ela foi encontrada e foram dar uma voltinha de carro. Como assim? Pois é. E a polícia acreditou neles, só por curiosidade? Acreditou.
Não tem nada até agora que prove o contrário, sabe? Não tem nenhuma evidência de que ele estivesse mentindo, por mais incrível que pareça. Porque é uma história esquisita. Com certeza. Sei lá, eu não acreditaria que foi só isso que aconteceu. Não havia sinais evidentes de luta no interior do carro, o que indicou que a Anne realmente já devia estar morta quando ela foi encontrada, né? Quando o Darnell e os amigos encontraram a Anne no carro. Além disso, a polícia encontrou os $1.000 em dinheiro que a Anne tinha levado ao sair de casa. O dinheiro estava dentro do carro, junto com as roupas e os pertences da Anne, então nada foi roubado. Até hoje, o Darnell afirma que nem ele nem os amigos tiveram qualquer envolvimento no desaparecimento ou na morte da Anne McCann. Mas, Alexandre, guarda o nome do Darnell porque ele vai aparecer de novo mais pra frente, tá? Com certeza eu vou guardar o nome da pessoa que encontrou um corpo e resolveu levar o carro para passear. Quando a autópsia da Anne foi concluída, os resultados foram chocantes. O relatório afirmava que não foi notado nenhum trauma significativo no corpo dela e que a Anne foi encontrada com uma pequena quantidade de álcool e uma grande quantidade de lidocaína em seu sistema. A quantidade de álcool para esse caso não vai ser tão relevante, porque era como se a Anne tivesse só tomado uma cerveja, por exemplo, sabe? A lidocaína que é o grande lance aqui, porque essa substância é um agente anestésico comum, encontrado em todos os tipos de produtos de venda livre, incluindo o Bactine, o antisséptico que a Anne estava usando para tratar as orelhas furadas. De acordo com o detetive Sean Jones, se a garrafa de Bactine foi usada para envenenar a Anne, a tampa deve ter sido removida à força. Na borda da garrafa, eles encontraram o DNA da menina. O legista de Baltimore concluiu que a causa da morte foi envenenamento por lidocaína. Mas, como a lidocaína foi ingerida, se foi à força ou por vontade própria da Anne, era indeterminado. A polícia, então, encerrou o caso, declarando que a Anne tinha cometido suicídio ingerindo o vidrinho de Bactine. Qual era o tamanho do vidrinho? Ele tinha 150 ml de Bactine. Eu vou depois falar mais sobre isso, né? Sobre o Bactine especificamente, mas ele só tinha 150 ml. A lidocaína é um anestésico local e a sua versão intravenosa também é comumente usada para controlar arritmias cardíacas. Há relatos de casos acidentais ou intencionais de envenenamento após uma injeção de lidocaína, mas são raros os casos de mortes relacionadas à ingestão oral dessa substância. Uma semana depois que o corpo da Anne foi encontrado, ela foi levada de volta para sua cidade natal de Alexandria, na Virgínia, onde ela foi enterrada. Seus pais, Dan e Mary Jane, se recusaram a aceitar que a filha tinha tirado a própria vida, questionando se a Anne queria se matar, então por que ela dirigiu 80 quilômetros até Baltimore? Eles ainda apontam para o fato de que a Anne tinha uma lista de tarefas, incluindo vários lembretes inocentes, como fazer o dever de casa e fazer as orações, rabiscada nas costas da mão quando o corpo dela foi encontrado. E o Dan e a Mary Jane alegam que isso não se encaixava no perfil de uma jovem que estava prestes a acabar com a própria vida. Mas até aí eu discordo um pouco, né? Porque você nunca sabe o que está passando na cabeça de uma pessoa que resolve cometer suicídio. O Dan e a Mary Jane também não entendem a ausência notável de impressões digitais no frasco de Bactine. Como a Anne poderia ter ingerido o líquido sozinha, sem deixar impressões digitais? Será que ela de alguma forma foi forçada a beber aquela solução? Ao receberem o corpo da Anne para o enterro, os pais dela acreditaram que havia muito mais trauma no corpo do que o que foi relatado inicialmente. Na verdade, o Dan e a Mary Jane não foram os únicos a levantar a possibilidade de crime.
A agente funerária responsável pelos preparativos do enterro, chamada Diane Downey, entrou em contato com a família McCann após notar várias marcas no corpo da Anne que ela achou que contradiziam o relatório oficial da autópsia. Lembrando que a autópsia dizia que não existia nenhum sinal de trauma no corpo da Anne. Mas a Diane sentiu que havia evidências claras de que a Anne havia sido espancada e talvez até mesmo abusada sexualmente. Também houve relatos de que as pontas dos dedos da Anne estavam enrugadas, como se ela tivesse ficado encharcada por várias horas. E, em particular, havia uma marca bastante grande na testa da adolescente que a agente funerária achou especialmente suspeita. O legista de Baltimore descreveu essa marca como uma abrasão menor, enquanto a Diane, a agente funerária, alegou que parecia mais um grande ovo de ganso, possivelmente indicativo de uma pancada na cabeça. Outras marcas em seu rosto e corpo incluem outra abrasão logo acima da sobrancelha, que os pais da Anne acham que se assemelha a uma queimadura de cigarro, e um padrão misterioso perto do tornozelo dela em forma da letra J. Os McCann, então, decidiram iniciar a própria investigação, usando suas economias e até mesmo o fundo da faculdade da Anne para comprar outdoors pela cidade, na esperança de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a filha deles. Eles contrataram o famoso legista Michael Baden e alguns investigadores particulares para investigarem o caso da Anne. Depois de analisar os materiais do caso, o Michael Baden disse que ficou imediatamente impressionado com o fato do corpo da Anne ter sido encontrado perto de uma lixeira, porque as pessoas geralmente não cometem suicídio por overdose perto de lixeiras. Mas a verdade é que a gente não sabe exatamente onde a Anne cometeu suicídio, porque o corpo dela foi colocado atrás daquela lixeira pelo Darnell e os amigos dele. Em seus 50 anos fazendo autópsias, o Michael Baden afirmou que ele nunca ouviu falar de alguém que se matou bebendo Bactine. E ele disse que, em sua opinião, não haveria lidocaína suficiente em um frasco do Bactine para levar alguém à morte. Em compensação, o Michael afirmou também sobre as marcas no corpo da Anne que elas eram facilmente atribuídas à lividez normal, os padrões formados pelo sangue à medida que ele se deposita no corpo após a morte. Os McCann também contataram o Dr. Keith Ablow, um psiquiatra famoso que leu os registros do caso e escreveu aos McCann dizendo que não seria correto rotular o caso da Anne como um suicídio. Decepcionados e desesperados, os McCann levaram sua luta ao Capitólio, mais precisamente ao senador Charles Grassley, que era um dos senadores mais poderosos do país e presidente do Comitê Judiciário do Senado. O senador Grassley enviou cartas à polícia de Baltimore, ao FBI e até a Bayer, que é a fabricante do Bactine. Em suas respostas, a polícia de Baltimore e o FBI mantiveram a sua investigação e a conclusão de que a Anne provavelmente morreu por autoingestão de Bactine. No entanto, a Bayer alegou que havia dito anteriormente à polícia de Baltimore que a empresa não esperava que a quantidade de lidocaína em um único frasco de 150 ml de Bactine causasse a morte de alguém. 3 meses após a morte da Anne, o investigador particular Jim Contsis, contratado pela família McCann, encontrou 2 testemunhas em uma confeitaria no bairro de Little Italy, em Baltimore, que alegaram ter visto a Anne. Uma garçonete disse que a Anne estava acompanhada por outra mulher, que foi descrita como mais velha, com cabelo escuro, maquiagem pesada e um esmalte amarelo muito peculiar que tinha cor de vômito. Com base na descrição da garçonete, um desenhista criou um retrato falado da mulher misteriosa.
O Jim Consis esperava que encontrar essa mulher fosse ajudar a desvendar o caso. Mas, apesar da família divulgar o esboço e várias pistas terem surgido, a identidade da mulher nunca foi confirmada. A polícia de Baltimore, representada pelo detetive Sean Jones, também investigou essa pista sobre essa mulher, mas não encontrou evidências concretas de que a mulher tivesse relacionada à morte da Annie. O Sean concluiu que, embora o depoimento fosse relevante, ele não pôde ser confirmado e não contribuiu para resolver o caso. 3 anos após a morte da Annie McCann, um novo assassinato em Baltimore trouxe semelhanças assustadoras com o caso dela. Lakeisha Player, de 26 anos, foi encontrada morta com o seu carro roubado. E o suspeito apontado pela polícia foi ninguém menos do que o Darnell Kinlaw, o mesmo homem que roubou o carro da Annie. No entanto, o investigador, o Sean Jones, afirmou que os casos eram bastante diferentes, enfatizando que o Darnell atirou na Lakeisha num incidente de violência doméstica, enquanto o caso da Annie envolveu um envenenamento com lidocaína. O Darnell, no caso, ele assassinou a namorada a tiros, a Lakeisha, e roubou o carro dela e foi embora, entendeu? Com ela dentro? Não, o corpo ficou na casa dela mesmo. Ela não morreu no carro, entendeu? Uhum. E só uma curiosidade interessante é que depois que os pais da Annie recuperaram, né, o carro dela, depois que ele foi testado pela polícia e tudo, eles não sabiam o que fazer com o carro. Eles não queriam vender porque é estranho, é o lugar onde a nossa filha provavelmente morreu. Uhum. Mas a gente também não quer ficar com ele aqui. Então eles até pensaram em mandar o carro para um ferro velho. E aí, durante esses 3 anos, mais ou menos, eles ficaram nessa indecisão do que fazer com o carro da Annie. E depois que aconteceu isso, da morte da Lakeisha e tal, os pais dela acabaram resolvendo dar o carro da Annie para a família da Lakeisha. Só uma curiosidadezinha. Os pais da Annie, o Dan e a Mary Jane, queriam interrogar o Darnell para tentar obter informações sobre o que realmente aconteceu com a filha deles. E após 8 anos de buscas por respostas, eles finalmente conseguiram se encontrar com o Darnell na prisão de segurança máxima em Cumberland, no Maryland, onde o Darnell está cumprindo 30 anos de sentença pelo assassinato da Lakeisha. O pai da Annie, o Dan, revelou que eles não acreditam que o Darnell tenha assassinado a Annie, mas eles queriam entender melhor as circunstâncias em que ele encontrou o carro dela e se ele teve algum contato com a Annie antes da morte da menina. Mas, no encontro com os McCann, o Darnell alegou não saber nada sobre a morte da Annie e também que ele não tinha mais nada a acrescentar no caso. Os McCann continuaram a criticar pública e repetidamente o Departamento de Polícia de Baltimore pela má condução da investigação no caso da morte da sua filha. A polícia de Baltimore continua mantendo a conclusão de que a Annie McCann cometeu suicídio bebendo Bactine. Eles citam várias coisas que a Annie escreveu, incluindo a carta que ela deixou em sua cama e 2 outras cartas encontradas com os seus pertences pessoais dentro do carro, como indícios de que a saúde mental da Annie já não estava assim tão boa. A polícia chegou a liberar o conteúdo, ou pelo menos uma parte dele, dessas cartas, porque a família da Annie se recusava a admitir que elas existiam e que a Annie teria escrito aquelas coisas. Então, a polícia forneceu cópias dessas cartas para a produção do 2020, quando eles fizeram um episódio a respeito da Annie. Então, fato é que essas cartas existem e elas têm sim um tom de despedida, assim como a carta que a Annie deixou lá na cama dela. Nelas, a Annie alega ter sofrido de depressão e anorexia nos meses que antecederam a sua morte. Ela escreveu que a pressão me atingiu, não consigo mais fazer isso.
E, ainda mais ameaçadoramente, numa carta que ela aparentemente se dirige a uma amiga, ela diz: "Meu suicídio não tem nada a ver com você." A anorexia nervosa é conhecida por enfraquecer significativamente o coração ao longo do tempo, causando uma disfunção autonômica cada vez mais grave, impactando todos os sistemas vitais do corpo, incluindo aí o sistema cardiovascular. E a Annie realmente parece muito, muito magra nas fotos dela que foram divulgadas posteriormente. Parece que os pais da Annie estavam completamente em negação sobre a anorexia e os problemas de saúde mental dela. Eles também pareciam muito rígidos e autoritários, quase a ponto de infantilizar a Annie, dizendo que ela mal sabia usar um telefone de flip e que não tinha como ela ter chegado em Baltimore sozinha. A Annie pode ter se sentido isolada ou talvez até um pouco presa e muito solitária. Eu não sei como era o relacionamento dela com os pais, mas ela não tinha nem amigos em quem confiar, e eu acho isso muito triste. Para mim, a parte mais triste desse caso é saber que a Annie basicamente não tinha amigos, sabe? E ela era do time de basquete da escola, sabe? Geralmente você fica amigo dos seus colegas de time, dos seus colegas de classe também, eu sei lá. O bilhete deixado em sua cama para a família sugere duas interpretações possíveis para mim. A primeira interpretação é como se voar para longe pudesse ser usado como uma metáfora para o suicídio, para proteger os pais da sua realidade, talvez devido ao catolicismo devoto da sua família. E a Annie pode ter desejado deixá-los com o pensamento reconfortante de que ela ainda estaria viva em algum lugar. Ela poderia também estar se referindo à paz e à calma que algumas pessoas suicidas parecem sentir quando finalmente tomam a decisão de seguir em frente com os seus planos, e se referindo à liberdade que ela esperava sentir na vida após a morte. Ou uma interpretação mais literal sugere que, no momento em que ela foi embora, ela realmente estava fugindo para escapar de um ambiente doméstico patologicamente controlador, e ela precisava escapar daquele lugar para ela ser livre, feliz e ficar em paz, ter um pouco de paz, né? Isso explicaria por que ela levou o dinheiro que ela tinha, as roupas e as joias favoritas dela. Ela também pode ter planejado viver, no início, realmente fugir e começar uma vida nova longe dos pais, e a ideação suicida pode ter voltado mais tarde, quando ela estava sozinha em Baltimore. Por mais que tivesse as cartas e tal, eu tava tendo dificuldade em aceitar um suicídio, sendo que ela dirigiu pra muito longe, ela pegou as roupas dela e ela pegou dinheiro. Sim, sabe? né? Parecia realmente que ela estava fugindo. As pessoas que eu vi nesses nossos episódios, elas largam as coisas por aí. Elas não reúnem as coisas, né? Então eu achei esquisito. Achei que talvez se não fosse a carta, nem a polícia tratar isso como suicídio. Sim. Sabe? E vai que a carta foi mal interpretada, vai que ela foi dramática, né? E aí isso foi levado ao pé da letra e desconsideraram como suicídio. Mas essa sua ideia faz sentido também. Que vai que ela planejava fugir e mudou de ideia. Sim. No geral, eu acho que há muitas evidências nas anotações da Annie de que esse foi um evento planejado há muito tempo, que ela intencionalmente escondeu a anorexia e a depressão da família e dos amigos, e não há evidências de que ela tenha sido agredida, sequestrada, nem nada parecido. Mas eu admito que existem sim outras possibilidades para explicar a morte da Annie, e que ela podia estar só fugindo de casa. As cartas me dão mais a impressão de que ela teria cometido suicídio, mas como você falou, o fato dela ter levado tanta coisa com ela parece mais uma fuga, então eu fico muito dividida. A autópsia da Annie descreveu como ela estava com o estômago muito cheio quando ela morreu. Depois de uma refeição grande, é exatamente quando um anoréxico tomaria uma substância para tentar induzir o vômito. Então, será que a Annie pode ter passado o tempo depois que ela fugiu, comendo compulsivamente,
e depois ela ingeriu o Bactine para tentar induzir o vômito, comer compulsivamente não é um dos principais sintomas da anorexia nervosa, mas, na maioria das vezes, a anorexia e a bulimia andam juntos. Então, talvez ela tenha comido muito, talvez até na padaria, onde a garçonete viu ela com outra pessoa, e ela ficou depois se sentindo mal e entrou em crise por causa de tudo que ela tinha comido e resolveu que ela precisava botar pra fora. Então, será que foi aí que o Bactine entrou? Uhum. Depois de uma compulsão, você não consegue pensar com clareza. Então, talvez por isso a Anne tenha tido a ideia de ingerir o Bactine. Ela também pode ter resolvido induzir o vômito ingerindo algo que tinha o gosto ruim. Eu nunca provei Bactine, mas eu presumo que o gosto não deve ser bom, assim como todos os remédios. A Anne pode ter pensado que o Bactine tinha um gosto ruim o suficiente para fazer ela vomitar. A anorexia ainda pode ter sido um fator muito importante na morte da Anne por outra razão. Os pais dela insistem que um único frasco de Bactine de 150 ml, como o que foi encontrado perto do corpo dela, não poderia conter lidocaína suficiente para ser fatal. E, de fato, a família McCann chegou ao ponto de contatar a fabricante do produto, a Bayer, que declarou numa carta que os farmacologistas da empresa não esperavam que o frasco de Bactine fornecesse uma dose fatal de lidocaína. De acordo com a literatura, para uma garota como a Anne, que pesava aproximadamente 50 quilos no momento da morte, ela precisaria consumir cerca de 11 a 15 gramas de lidocaína. E um frasco padrão de Bactine contém apenas 2,5 gramas de lidocaína. Por outro lado, a biodisponibilidade da lidocaína, a eficiência com que o corpo absorve aquele medicamento, por uma determinada via de administração, é muito maior quando ela é consumida oralmente do que quando ela é aplicada topicamente. Na verdade, o corpo humano absorve a lidocaína 11 vezes mais rápido quando ela é bebida do que quando ela é aplicada na pele. Isso significa que, ao beber a solução, o Bactine, diretamente, seria necessário muito menos medicamento para que os níveis plasmáticos da Anne atingissem uma concentração letal de lidocaína. E a anorexia é outro fator que pode ter contribuído para essa fatalidade incomum. Os efeitos cardiotóxicos de um transtorno alimentar e uma dose maciça de lidocaína combinados poderiam ser suficientes para causar a morte da Anne. Como ela era anoréxica, havia uma boa chance de que o seu músculo cardíaco tivesse sido danificado ou fragilizado. E a lidocaína afeta o coração. Por isso, há uma forte possibilidade de que a Anne tivesse predisposta a uma arritmia cardíaca e, assim, mais suscetível à morte devido à lidocaína. Uma das coisas muito questionadas pelos pais da Anne é por que ela iria para Baltimore se ela não conhecia ninguém lá e não tinha laços com a cidade. Mas eles partem do pressuposto que ela teria decidido ir para lá intencionalmente. E pode ser que esse não seja o caso. A Anne pode ter simplesmente entrado no carro, começado a dirigir e ter ido parar em Baltimore. Algumas pessoas também acham muito improvável a Anne ter usado o Bactine caso ela tenha realmente cometido suicídio. Mas ela era só uma garota de 16 anos super protegida. Eu não sei nem se ela conseguiria usar o computador de casa para pesquisar outras opções ou outros métodos de tirar a própria vida. E embora o Bactine seja uma escolha estranha, era o que estava disponível para ela. Além disso, nós não temos informações sobre o computador da Anne, ou pelo menos nada foi divulgado publicamente. Então, nós não sabemos se ela chegou a pesquisar outros métodos de suicídio no Google ou até mesmo ter feito alguma pesquisa sobre a toxicidade da lidocaína em particular.
Sobre os hematomas ou marcas no corpo da Anne, principalmente o hematoma maior, que a agente funerária Diane disse que parecia um ovo de ganso, aquele hematoma pode ter sido fruto de uma pancada na cabeça após a Anne ter ingerido a lidocaína. É bastante provável que ela tenha desmaiado ou até mesmo tenha sofrido uma convulsão antes de morrer, e que aquele hematoma na testa tenha sido criado nesse momento, né? Ela pode ter desmaiado e batido a cabeça, ou ter tido uma convulsão e os espasmos tenham feito ela bater a cabeça também em algum lugar. A Anne também foi encontrada de bruços no banco de trás do carro, segundo o Darnell e os amigos dele. Então, a lividez teria se fixado na parte da frente do corpo da Anne. A queimadura de cigarro na testa dela, né, que a agente funerária teria visto e os pais dela teriam visto, poderia ser só uma abrasão antiga, como ela ter cutucado uma acne cística, por exemplo, ou poderia ser só uma marca de lividez na testa dela. Já a letra J, que os pais dela teriam visto e que eles mostraram depois, né, divulgaram até as fotos dos hematomas e mostraram para o legista e tal, é mais consistente com o branqueamento e a lividez ao redor, como se o tornozelo da Anne tivesse pressionado contra algo em forma de J quando ela morreu e a lividez foi fixada. Não parece nem um pouco com uma marca, queimadura ou até uma tatuagem ou qualquer outra marca física na pele. Também tem quem ache que aquele J no tornozelo é só um problema da foto e que a letra J seria resultado da pixelização. Esse é o problema de tentar avaliar os hematomas e o resultado de uma autópsia em geral com base somente em fotos, né? O último ponto levantado pela agente funerária, a Diane, e pelos pais da Anne é que ela teria sofrido um estupro antes de morrer, porque, segundo o embalsamador do corpo, o reto da Anne estava dilatado. E tem muitas explicações para isso que eu acho que são menos horríveis do que ela ter sofrido um estupro. A gente sabe que a Anne sofria de anorexia. E o abuso de laxantes é muito comum em transtornos alimentares e pode levar à constipação crônica e a uma série de outros problemas que poderiam causar a dilatação do reto. Eu acho até que essa é a explicação mais provável, dada a falta de evidências de agressão sexual na autópsia e o kit de estupro presumivelmente negativo. Presumivelmente, porque eu acho que se o kit de estupro tivesse dado um resultado positivo ou indeterminado, o caso ainda seria tratado como um homicídio pela polícia de Baltimore. E eles estavam tratando esse caso como um homicídio logo que eles encontraram o corpo. Então, eles não deixaram de fazer o kit de estupro durante a autópsia. Todos os patologistas, incluindo o especialista contratado pelos McCann, declararam inequivocamente que não havia sinais de agressão sexual na autópsia. Então, eles não devem ter visto nenhuma abrasão ou hematoma ou nada mais significativo. Sobre a mulher vista com a Anne na confeitaria, na padaria em Little Italy, eu acho que elas duas não se conheciam. A única razão para eu acreditar que a Anne realmente esteve naquela confeitaria é porque o estômago dela estava cheio quando o corpo foi encontrado e a garçonete disse que ela tomou um frappuccino e comeu alguma outra coisa que eu não me lembro. Eu, na verdade, sou muito desconfiada de testemunhas oculares, então quem me garante que as pessoas da confeitaria estavam lembrando certo? Ainda mais que quando a garçonete deu esse relato, já tinham passado 3 meses da morte da Anne. Mas a Anne era uma pessoa bastante generosa e em uma das cartas que ela deixou, ela falava bastante sobre ajudar o próximo. A mulher que se sentou com ela na confeitaria poderia ser só alguém com quem a Anne resolveu compartilhar um lanche, para quem ela resolveu pagar uma refeição, por exemplo. Eu não acho que tem nada a respeito desse avistamento que nos indique que a Anne pode ter sido assassinada.
E é aquilo, eu só acredito que ela realmente esteve na confeitaria porque o estômago dela estava cheio de coisas que você consome normalmente numa confeitaria. Quase todos os sinais apontam para um suicídio. Mas o fato de um futuro assassino ter sido quem encontrou o corpo da Annie e o colocou atrás da caçamba de lixo é uma baita coincidência. Foi terrível o que o Darnell e os amigos dele fizeram. Ele roubou de uma pessoa morta e jogou o corpo atrás de uma caçamba de lixo como se não fosse nada. Mas, apesar disso, eu acho que se ele fosse culpado, ou se ele tivesse qualquer coisa a ver com o caso da Annie, tirando o carro, lógico, a polícia teria dado um jeito de acusar o Darnell. Porque ele é um jovem pobre e preto da periferia, cuja digital foi encontrada no Volvo branco de uma adolescente morta de classe média alta, e que os pais estavam pressionando muito a polícia para resolverem logo o caso dela. Então, assim, realmente não deve ter mais nada que ligue o Darnell a Annie, porque senão a polícia teria feito a festa com ele. Sim. Ainda mais que ele assassinou uma mulher depois também. Então, eu acho que foi sim uma coincidência e que ele não estava envolvido na morte dela. Eu não tinha me tocado que ele era preto, eu não tô com a foto aqui. Sim. A minha surpresa lá no início de que a polícia acreditou nessa história e seguiu em frente é ainda maior sabendo disso. E lembrando que é a polícia de Baltimore. Famosa por ser extremamente merdeira e... extremamente racista. Racista, exatamente. E a gente tem vários casos famosos da polícia de Baltimore fazendo esse tipo de coisa. Então, é muito esquisito, sabe? Até que ela não tenha feito isso nesse caso. Sim. Porque por muito menos ela já seguiu com a acusação com outras pessoas. Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando depois é que, tipo, talvez se a polícia tivesse dado um jeito de acusar o Darnell, ou ele tivesse sido preso em relação ao caso da Annie, mesmo que fosse só pelo roubo do carro, sei lá, ou por ter descartado o cadáver, a Lakeisha talvez ainda estivesse viva. Entendi. Porque aí ele não teria como assassinar a namorada, porque ele estaria preso, entendeu? De qualquer jeito, a história é horrível, né? Pois é. Então, tem 2 garotas mortas e o Darnell parece que estava conectado às 2, ou pelo menos ao carro das 2. Uma coisa que eu acho que é realmente um pouco estranha é o fato das digitais da Annie não estarem no frasco de Bactine. Ela já tinha manuseado aquele frasco outras vezes antes e depois ela ainda teve que abrir e tirar aquela tampa borrifadora para ingerir o conteúdo. Então é meio esquisito sim que as digitais dela não tivessem por ali. Apesar de eu achar que o suicídio ou uma morte acidental seja o mais provável, a polícia de Baltimore vacilou feio nesse caso em 2 aspectos. O coração e o cérebro da Annie foram perdidos depois que a autópsia foi feita. Eles não foram colocados de volta no corpo, nem foram armazenados pelo escritório do legista. Ninguém sabe explicar como esses órgãos foram perdidos e quem seria o responsável. Ou, melhor, irresponsável. E, infelizmente, isso impede que qualquer análise forense ou toxicológica seja feita novamente. E, além disso, o disco rígido do computador da Annie também foi perdido pela polícia de Baltimore. O outro vacilo cometido por eles foi que a polícia não conseguiu recuperar as imagens das câmeras de segurança da vizinhança de Perkins Homes, onde o corpo da Annie foi encontrado atrás da caçamba de lixo. O departamento de polícia alegou que todas as câmeras da região estavam fora de serviço. Mas a prefeitura alega que isso não é verdade. E os moradores da região também afirmam que as câmeras nunca estão fora do ar, muito menos no fim de semana do Halloween, quando todo mundo está por aí pedindo doce e fazendo travessuras. E muitas crianças na rua, né? Então, provavelmente a polícia esqueceu de solicitar esses registros das câmeras. E quando foi fazer isso, já era tarde e as imagens tinham sido apagadas. Talvez aquelas imagens das câmeras de segurança esclarecessem muita coisa sobre esse caso.
esclarecessem até a participação do Darnell Uhum. e o carro, e se ela tivesse cometido suicídio ali perto, a gente tivesse certeza do que aconteceu, entendeu? Uhum. Não sei. Muita coisa podia ser diferente. Será que o Darnell fez isso porque ele tava malucão no Halloween? Pode ser. Tipo, encontrou um corpo no... Sei lá, encontrou um corpo no carro e achou que era temático. Pode ser. Vai saber. Os pais da Annie, o Dan e a Mary Jane, nunca aceitaram essa história de suicídio. Eles acreditam que tráfico humano ou algum outro adulto estava envolvido, que a Annie teria sido atraída para Baltimore por alguém. Eles reclamaram sobre o tratamento do Departamento de Polícia de Baltimore e, em geral, continuaram tentando chamar a atenção para o caso. O Dan e a Mary Jane claramente não sabiam o que estava acontecendo na vida da Annie, na cabeça da Annie e como ela se sentia. Parece que eles estão em negação. Eu admito que tem pequenas coisas nesse caso que me deixam com a pulga atrás da orelha. Mas, no fim das contas, eu particularmente me inclino para a explicação mais plausível, que seria o suicídio. Ou então para uma morte acidental, no caso da Annie ter resolvido ingerir o Bactine para induzir o vômito. Até hoje, o Departamento de Polícia de Baltimore está inflexível de que o seu veredito original de suicídio continua preciso e o caso está oficialmente encerrado. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Ana Flávia. Muito obrigada pelo seu apoio, Ana Flávia. É graças a pessoas maravilhosas como você e os nossos outros apoiadores que eu consigo fazer um episódio por semana para lançar aqui nesse podcast. E que eu consigo trabalhar fazendo o que eu mais gosto, né? Investigar casos misteriosos. Então, se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, fazer parte do nosso grupinho, ganhar um agradecimento especial, faça que nem a Ana Flávia e se junte a nós, né? Ok. Vai lá no Apoia-se ou no Orelo e escolhe lá a sua categoria de apoio. E vem, gente, vem! Nossa comunidade é muito legal. E se você for um namorado ou marido que tá escutando o podcast porque sua esposa ou namorada fez você escutar, compra pra ela uma camisa do Detetive do Sofá. Ela vai adorar. Claro. Ou uma caneca também. As canecas Ou uma são caneca, super fofinhas. exatamente. Detetivedosofá.com/loja. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que agora a sua namorada / esposa tá olhando pra você e falando aí, ó, é com você mesmo. É, você mesmo. Então, entra lá, detetivedosofá.com/loja. O link também tá aqui no post. E dá uma camisa ou caneca pra sua respectiva que gosta muito de True Crime. E do Detetive do Sofá. Isso aí. O que vocês acham que aconteceu com a Annie McCann? A morte dela foi um suicídio ou homicídio? Será que o Darnell estava falando a verdade sobre o corpo no carro? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso e da morte, no mínimo, estranha, da Annie McCann. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.